Vamos lá, ó, o deputado Requião Filho, ele é contumaz crítico, né, do governador Ratinho Júnior. Ele usa até, às vezes, expressões pejorativas para falar do governador. Mas, ontem, ele fazendo críticas, ele disse que o governador aceitou receber apenas poucos milhões de uma dívida de 6 bilhões da concessionária de pedágio Rodonorte por obras não realizadas ali no Norte Velho do Paraná, região de Londrina, Jacarezinho e aqueles locais todos lá. O Requião Filho, ele é líder da oposição e ele disse que o governo estadual aceitou apenas 5% da dívida bilionária e que agora o dinheiro vai ser aplicado politicamente numa obra eleitoreira na região de Maringá. Vamos ouvir e ver o vídeo do deputado Requião Filho. O dinheiro da dívida, aquele perdão absurdo de 95% que os usuários da Rodonorte pagaram e o Estado perdoou com um desconto de 95%, sequer vai ser aplicado na região norte do Paraná. Vai ser usado para fazer um trevo lá em Maringá. Não vai ser utilizado para devolver o dinheiro para os usuários da Rodonorte. 95% de perdão da dívida, Mabel. E o dinheiro vai ser usado para fazer obra eleitoreira em outro canto do estado. Imagina a felicidade do pessoal do Norte Velho com o governo do Paraná. Mais uma vez, vamos fazer uma pesquisa e perguntar lá em Ribeirão Claro, lá em Jacarezinho, lá em Cambará, lá em Andirá, o que eles acham dessa benesse de 6 bilhões pagos a mais serem quitados por 5% do valor e esse valor não ser sequer aplicado na região da onde ele foi desviado. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35. Aguinaldo Vieira, esse é o Requião Filho jogando água no chope de quem tá há muito tempo esperando o trevo do Catuaí, que não é mais trevo do Catuaí, inclusive trevo Divanir Brás Palma. Viaduto, exatamente. Viaduto Divanir Brás Palma. Aguinaldo, está semeando a discórdia, o deputado ou não? Nem isso, né? É o fato das vezes da oposição só por ser oposição, né? Eu acho que críticas são interessantes. Eu gosto do perfil do Requião Filho, combatente, enfim, com inteligência, mas dizer do fato de uma não necessidade, ele quis dizer, mas né, o trevo aqui, para quem conhece, para quem passa, para quem todo dia de manhã ou às 18 horas principalmente tenta utilizá-lo, é terrível, né? Então é algo sonhado, buscado e que todos almejam logo esteja pronto. A verba de ressarcimento, no caso, acho que ele diz, né, do caso da Viapar, por exemplo, né? É que é da Rodonorte, né, da Rodonorte. E eu acho, sendo aplicado em rodovias, não necessariamente a Rodonorte pega o trecho tal, então esse valor recuperado dela ou devolvido por ela tem que ser aplicado exatamente, né? Às vezes pode até ser a intenção do governo, mas não havia projeto para algo, né? E aqui já algo há muito tempo. O trevo ali do Catuaí, viaduto de Divanir Brás Palmas, já era para ser feito e merece, né? Então, no caso, o Requião Filho perde um pouco dos eleitores, porque ali, direita, esquerda ou centro, quem quer que seja, ou até quem não é eleitor, realmente busca esse projeto há muito tempo, a solução daquele trevo. Então, ele perde com isso, apenas fazendo uma crítica por ser oposição ao governador Ratinho Júnior. Ô, Fernando Tupan, o Requião Filho meio que semeou a discórdia entre o Norte Velho e o Noroeste do Paraná, ou eu tô errado? O Requião, você sabe como que é, né? Tem sangue nas veias do Roberto Requião. O Requião Filho, primeiro que não é filho só no nome, porque o nome dele real é Mauricinho, como chamam os amigos mais próximos a ele. O Requião Filho, para mim, é um político como o Roberto. Sabe aquele canastrão que não consegue chegar? Você vê a fala dele assim, é totalmente descabida. Você tem que pensar no Paraná acima de tudo.
E o que o governo Ratinho Júnior está fazendo é pensar no Paraná, onde se precisa mais esse dinheiro. Eu acredito que seja o viaduto aí no Catuaí. Então, eu não entendo essas pessoas. O Requião faz oposição por fazer, mas muitas coisas que ele fala assim é fake news. Você vê, ele não conseguiu se manter como presidente do MDB de Curitiba e que levou o Requião Filho, o Requião Pai, a mudar para o Partido dos Trabalhadores. No início da semana, o Requião Pai estava lá de beijos e abraços, a maneira de falar, mas estava todo lá simpático com o Renato Freitas, aquele vereador que invadiu a igreja, hoje deputado, e que vem brigando lá no plenário da Alep, falando mal dos policiais militares, e que a Câmara Municipal chegou a fazer uma moção de repúdio contra as falas do petista e apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, Paulo Caetano, eu vou fazer um parêntese aqui, talvez a gente não falou nada, mas ontem, na Câmara de Curitiba, o GAECO baixou lá, atrás, sabe do quê, Paulo Caetano? Tem uma vereadora do MDB chamada Noêmia Rocha, que estava fazendo rachadinha e obrigando funcionários a fazer empréstimo no banco, segundo a denúncia. E é o segundo vereador em menos de um mês que é acusado de rachadinha na Câmara de Curitiba. Parece que a rachadinha virou institucional nessa Casa de Leis. Então, Paulo Caetano, nós estamos aqui voltando para a Idade da Pedra e realmente precisamos dar resposta nas urnas em 2024. Vamos lá, vamos seguir. Ô Rigon, o Requião Filho falando isso, já tem rivalidade entre as regiões, entre os políticos das regiões e tal. Quando o governador decide empregar, digamos assim, esse dinheiro numa obra de um trevo, um lugar, um entroncamento, de escoamento de safra, ele está pensando no Estado ou ele está pensando aqui em coisas eleitoreiras? Não, você tem que imaginar o seguinte, quem está falando é um deputado, põe-se no lugar dele. Se ao invés dele fosse um deputado de Maringá que tivesse perdido dinheiro para Londrina, que o Cláudio Rossi, jornalista respeitável, se citou ontem como uma rasteira em Londrina. Por quê? Simplesmente porque a CCR, o dinheiro vem da leniência da CCR em relação à Lava Jato. E aqui em Maringá, quem opera não é a CCR, é a Via Parque também, foi envolvido na Lava Jato. Então, o correto, em tese, para a gente que é meio bobo, se a Via Parque é de Maringá, o dinheiro da Via Parque devia ser aplicado no viaduto, não da operadora de pedágio de Londrina. Então, eles estão fazendo o papel deles, representante que defende o povo daquela região. Né? Fosse o contrário. Você está falando pelo prisma do deputado. Sim, tá. O prisma político. Mesmo porque a leniência, como bem falou o Requião, o preço dela foi lá embaixo. O que só reforça a tese de que o crime compensa. Você faz sacanagem durante anos, durante o pedágio, um pedágio alto, que não corresponde à expectativa, e na hora de acertar com o Ministério Público, um acordão faz um negocinho para 5% do que valia. Quer dizer, a sacanagem é dupla. Agora a gente tem que entender que também aqui em Maringá, claro que vai resolver um problema, é coisa antiga. E se você pegar no papel, deve ter pelo menos mais o dobro do que falam de reabrir, da promessa de reabrir o Horto Florestal, que também não deixa de ser importante. É algo afetivo da cidade, e foi prometido, e não foi cumprido. E vai fazer 2 décadas em outubro. Então, é preciso você entender. Cada cidade, Londrina é maior que Maringá, tem as suas necessidades. Agora, se fizesse da forma correta, havia uma pressão danada em cima do prefeito Ulisses Maia, e o que eles, para os londrinenses, na cabeça deles é difícil entrar isso, porque aqui o trânsito é terrível, porque o trevo acaba beneficiando um shopping. E esse é o grande problema. Você quer falar? Deixa eu fazer o giro, ou você precisa fazer uma intervenção? Não, porque comparar o trevo, a necessidade do trevo do Catuaí com reabertura do Horto Florestal, que nem os macaquinhos estão mais lá, pelo amor de Deus, né? Não dá para comparar. E foi feito a interpelação da prefeitura para a reabertura, mas a Companhia Melhoramentos quer 200 milhões,
que é pegar trocar o Horto Florestal pelo resto de Maringá. Se der Maringá para nós, aí nós damos o Horto Florestal. Aquilo ali é uma bobagem, tem a questão sentimental, mas aquilo ali, tanto é que você fez falta o Horto Florestal para alguém, agora passa lá no Catuaí, 7 horas da manhã ou às 18 horas, vê a dificuldade que é. Só para falar, não, tem razão, Aguinaldo, é uma bobagem prometida pelo prefeito Ulisses Maia Mas na foi campanha. feito tratativas... Peraí, mas deixa eu falar. 2016, ele prometeu e pergunta pro seu Jaime Dallagnol, que era o secretário de Meio Ambiente. Tava tudo certo para no primeiro semestre ser reaberto o Horto Florestal. Ah, tá. Até hoje não foi reaberto. E é promessa de campanha. É só Se a gente dar vamos 200 milhões. Não, Pra quê? Não, vocês estão brigando pelo Horto. Pamela, eu vou com você agora, eu quero te ouvir sobre a fala do Requião Filho. Então, Paulo, no meu entendimento, é uma fala infeliz. Eu não concordo com esse ponto de vista. Para mim, que nós moramos todos no mesmo estado. E pensando como ele pensa, isso quer dizer que só pessoas da região circulam na mesma região. Quantas vezes eu saí daqui, paguei pedágio em Londrina, paguei pedágio em Curitiba, paguei pedágio em Paraná fora. E isso todos nós, né? Nós circulamos. Todo paranaense paga pedágio. Então, se a gente partir desse pressuposto, só a Via Parta que investir aqui, CCR e tal lugar, não faz o menor sentido. Eu penso que a gente tem que fazer melhoria, sim, para o Estado. Afinal de contas, até como você bem citou, é uma escoação de produção, seja alimentos, seja indústria, o que for, né? Tudo isso é para todo o Estado. Então, realmente é uma fala, uma crítica, por criticar, não faz o menor sentido. E, claro, penso que para ele é pior, porque se tem pessoas aqui na região que sabem da extrema necessidade desse viaduto ali no Catuaí e ouve esse tipo de fala, com certeza eu penso que não votaria mais nessa pessoa, porque é muito desconhecimento da necessidade da região de Maringá. Se ele fosse um vereador ali da região que ele está defendendo, eu até entenderia essa fala dele, mas ele como um deputado estadual, não faz o menor sentido. Ele é deputado estadual, né? Não é ali deputado exclusivamente de uma cidade ou de uma região só. As pessoas circulam e os paranaenses todos colaboram de igual forma e Maringá colabora e muito para a economia paranaense, não preciso de citar aqui o quanto. Naman, foi uma coisa política também do deputado falar de eleitoreiro do governador, mas de alguma maneira foi eleitoreiro também? Ele foi profundamente infeliz, né? Se ele queria fazer uma denúncia com relação ao acordão que foi feito e tal, que fizesse a denúncia, mas uma coisa não está vinculada à outra. Eu acho que todos nós aqui, da bancada, toda a população de Maringá sabe a necessidade daquilo. Eu acho que ele foi profundamente infeliz. Que ele, então, tem uma atitude política coerente com aquilo que ele se propõe a fazer, faça uma denúncia, diga que o acordão foi mal feito, enfim, que ele prove essas coisas, não ficar usando isso como discurso, tentando enganar bobos, né? Porque para mim isso é uma tentativa de puxar um assunto que não tem nada a ver com o outro, do meu ponto de vista. Então acho que foi lamentável. Os políticos brasileiros são meio insanos, né? Meio assim. É que nós somos amadores, entendeu? Eles são profissionais. Que o povo é uns topeiras aí que não entende nada da vida, da realidade. Só eles que entendem, né? Porque isso é um absurdo. Posso colocar? O fato de ter trazido dinheiro de outro que não estava previsto, ninguém que esperava que o dinheiro da RCC da Rodonorte viesse para Maringá, ao mesmo tempo, na mesma solenidade do mesmo dia, houve a questão do saneamento. E Maringá ganhando justiça, só para lembrar, a chance de retomar o sistema de água e esgoto. Na minha impressão, parece um cala-boca. 7 horas e 47 minutos. Repita. 7h47. A gente pode falar disso em outra ocasião, certo, Rigon? Porque nós vamos misturar as estações, porque a gente fala da retomada desse negócio da água e esgoto, você tá levantando uma lebre aí que me parece uma venda casada, certo? Eu não sei, aí a gente precisa se aprofundar no tema.